Imagine sua vida como uma estrada longa, aparentemente previsível. Você dirige tranquilamente, acostumado às mesmas paisagens, ao mesmo caminho, às mesmas curvas que já conhece. De repente, surge diante de você uma bifurcação inesperada. A estrada se divide. Não há placas que indiquem qual rumo é o melhor. Tudo o que você sabe é que, ao escolher, nada mais será como antes. Esse momento, em que uma decisão pode mudar completamente sua trajetória, é o que o empresário Flávio Augusto da Silva chama de ponto de inflexão. No livro que leva esse nome, Flávio compartilha não apenas conceitos teóricos, mas histórias reais, reflexões profundas e aprendizados extraídos de sua própria jornada. Um jovem de origem humilde, nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, que se tornou um dos maiores empresários do Brasil, fundador da WhatsApp e dono do Orlando City, time de futebol nos Estados Unidos. Querido ouvinte, se você quiser ter acesso a essa obra completa, vamos deixar um link no comentário fixado, com um desconto especial no livro físico. Agora prepare o cafezinho porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Audiobook de hoje. Ponto de inflexão. De Flávio Augusto. Ponto de inflexão não é um manual técnico, nem uma coleção de frases motivacionais superficiais. É um convite para pensar sobre a vida sob uma nova perspectiva, a de que todos nós enfrentaremos momentos decisivos que podem nos colocar em rota de crescimento ou em rota de estagnação. E, para aproveitar essas oportunidades, precisamos estar preparados. Este resumo expandido vai explorar os conceitos centrais do livro, detalhando os aprendizados e exemplos compartilhados por Flávio, mas sempre em um fluxo narrativo envolvente, como se estivéssemos conversando. Afinal, o objetivo não é apenas informar, mas segurar sua atenção até o último minuto, para que cada lição ecoe profundamente em sua mente. O que é um ponto de inflexão? Na matemática, o ponto de inflexão é o momento em que uma curva muda sua direção. Traduzindo para a vida, é aquele instante em que tudo pode mudar. Uma decisão, uma oportunidade ou até uma crise pode ser esse divisor de águas. Flávio argumenta que, ao longo de nossas vidas, todos passamos por esses pontos de inflexão. A diferença está em como reagimos a eles. Algumas pessoas enxergam neles uma ameaça e recuam. Outras os encaram como uma oportunidade de crescimento e mudam completamente sua trajetória. Esses momentos nem sempre são fáceis de identificar no calor da hora. Muitas vezes, só percebemos que estávamos em um ponto de inflexão olhando para trás. Mas Flávio defende que, com consciência, podemos aprender a reconhecê-los mais cedo e, assim, tomar decisões mais ousadas e transformadoras. A jornada de Flávio. Para entender a profundidade do conceito, é impossível não revisitar a própria trajetória de Flávio. Ele nasceu em uma família simples, no Rio de Janeiro, sem privilégios. Aos 19 anos, já trabalhava em telemarketing, onde começou a se destacar pela disciplina e pela capacidade de comunicação. Mas foi em um ponto de inflexão pessoal que sua vida deu a guinada definitiva, quando percebeu que poderia criar sua própria escola de inglês, a WhatsApp. Em vez de seguir o caminho seguro e previsível, arriscou tudo em uma ideia inovadora. O resultado? Em poucos anos, a WhatsApp se tornou referência no ensino de idiomas, com um modelo de negócios escalável e ousado. Mais tarde, a empresa foi vendida por centenas de milhões de reais. Esse é apenas um dos exemplos que Flávio usa para mostrar como momentos de decisão podem redefinir destinos. As escolhas que definem destinos. O livro mostra que não são as circunstâncias externas que determinam nosso futuro, mas as escolhas que fazemos diante delas. Muitas pessoas esperam que a vida mude por si só. Desejam sorte, esperam pela oportunidade perfeita ou culpam fatores externos por sua situação. Flávio alerta: se você esperar, a vida vai passar diante de seus olhos. Mas se você agir, pode criar o futuro que deseja. O ponto de inflexão, portanto, é sempre um convite à ação. É a chance de dizer: agora é comigo. Não vou esperar mais. A importância da visão de longo prazo. Outro aprendizado central do livro é que grandes decisões precisam ser tomadas com base em visão de longo prazo. Flávio explica que muitas pessoas falham porque só pensam no curto prazo, querem resultados imediatos, recompensas instantâneas. Mas os pontos de inflexão exigem coragem para abrir mão de gratificações momentâneas em nome de algo muito maior. Quando decidiu abrir a WhatsApp, Flávio não tinha dinheiro sobrando, nem garantia de sucesso.
Mas tinha visão, enxergava o mercado carente de inovação e acreditava que poderia oferecer algo diferente. Essa clareza de propósito foi o que sustentou sua decisão. Crises como pontos de inflexão. Um dos pontos mais fortes do livro é a ideia de que crises podem ser pontos de inflexão poderosos. Muitos encaram crises como inimigas, como tempestades a serem evitadas. Mas Flávio mostra que, frequentemente, é nas crises que surgem as maiores oportunidades. É quando somos tirados da zona de conforto que descobrimos forças que não sabíamos ter. Ele cita exemplos de momentos em que, em meio a dificuldades, tomou decisões que mudaram tudo. O segredo está em não fugir da crise, mas em perguntar: o que posso aprender e como posso crescer com isso? Mentalidade empreendedora. Ponto de inflexão não é apenas sobre negócios, mas a mentalidade empreendedora é um tema central. Para Flávio, empreender não significa necessariamente abrir uma empresa, mas assumir o controle da própria vida. É ter coragem de arriscar, de decidir e de se responsabilizar pelos resultados. É entender que, diante de um ponto de inflexão, não adianta esperar que alguém resolva por você. É sua decisão que vai determinar o rumo. O papel do medo. Nenhum ponto de inflexão é confortável. Todos eles trazem medo, incerteza, dúvidas. E Flávio não esconde isso. Até mesmo ele, em momentos cruciais, sentiu medo. Mas o medo, em vez de ser um inimigo, pode ser um aliado. Ele é o sinal de que algo importante está em jogo. O erro está em deixar que o medo paralise. O acerto está em usá-lo como combustível para agir com mais clareza e determinação. O impacto nos relacionamentos e na vida pessoal. Flávio amplia o conceito de ponto de inflexão para além dos negócios. Ele mostra como, em relacionamentos, família e vida pessoal, também enfrentamos momentos decisivos. Uma conversa que muda tudo, um perdão que reconstrói laços, uma escolha de priorizar quem amamos. Esses pontos de inflexão, muitas vezes invisíveis para os outros, são os que definem não apenas nossa trajetória profissional, mas também nossa felicidade pessoal. Neste primeiro bloco, entendemos que o ponto de inflexão é o momento em que uma decisão muda tudo. Essas oportunidades aparecem em crises, em escolhas ousadas e até em situações pessoais. Não são as circunstâncias que definem nossa vida, mas a forma como reagimos a elas. Visão de longo prazo, coragem e mentalidade empreendedora são chaves para aproveitar os pontos de inflexão. Esse é apenas o começo. Nos próximos blocos, vamos aprofundar esses conceitos, explorando mais exemplos da vida de Flávio, detalhando como identificar pontos de inflexão e, principalmente, como agir para aproveitá-los ao máximo. No primeiro bloco, entendemos o conceito de ponto de inflexão e como ele se manifesta em momentos de decisão que alteram completamente nossa trajetória. Agora, vamos mergulhar mais fundo nos exemplos práticos que Flávio compartilha, explorando histórias, estratégias e reflexões que podem servir como guia para quem deseja transformar crises em oportunidades. Reconhecendo o ponto de inflexão. Muitas vezes, não percebemos que estamos diante de um ponto de inflexão porque estamos presos à rotina. Seguimos no automático, tomando pequenas decisões sem notar o impacto que elas têm no futuro. Flávio alerta que o primeiro passo é desenvolver consciência. Perguntar a si mesmo: essa decisão pode mudar meu rumo? Se eu não agir agora, que oportunidades estarei perdendo? O que posso ganhar ou perder se escolher um caminho diferente? Essas perguntas simples ampliam a percepção e nos ajudam a enxergar bifurcações que antes passariam despercebidas. O ponto de inflexão que criou a Wise App. Um dos relatos mais marcantes do livro é o nascimento da Wise App. Flávio trabalhava no setor de telemarketing de uma escola de inglês. Observando o mercado, percebeu que havia uma demanda por cursos rápidos, voltados para adultos que precisavam aprender inglês de forma prática e objetiva. Naquele momento, poderia simplesmente continuar no emprego seguro, recebendo seu salário fixo. Mas percebeu que estava diante de um ponto de inflexão. Ou ele seguiria o caminho conhecido, ou se lançaria em uma jornada incerta, empreendendo com um modelo diferente. Ele escolheu arriscar. Com recursos limitados e muita coragem, fundou a Wise App. Pouco tempo depois, a escola crescia em ritmo acelerado, tornando-se referência no setor. Esse exemplo mostra como reconhecer e agir em um ponto de inflexão pode abrir portas que antes pareciam inalcançáveis. O risco como aliado.
Toda decisão em um ponto de inflexão envolve risco. Não existe escolha transformadora sem o componente da incerteza. Flávio enfatiza que o risco, quando bem calculado, pode ser um aliado. Não se trata de apostar cegamente, mas de analisar o cenário, identificar oportunidades e agir mesmo diante do medo. Ele lembra que muitas pessoas deixam grandes oportunidades escaparem simplesmente porque não conseguem lidar com o risco. Mas o que elas não percebem é que não decidir também é uma decisão, e, muitas vezes, é a que leva à estagnação. Ponto de inflexão pessoal: sair do Brasil. Outro ponto decisivo na trajetória de Flávio foi a decisão de mudar para os Estados Unidos. Após construir sua carreira no Brasil, vender a WhatsApp e conquistar estabilidade financeira, poderia ter se acomodado. Mas percebeu que, para crescer ainda mais, precisava expandir sua visão de mundo. Decidiu então investir no Orlando City, um time de futebol da Major League Soccer. Foi um passo ousado, arriscado e, para muitos, até incompreensível. Mas Flávio sabia que aquele era outro ponto de inflexão. O resultado foi notável. Além de transformar o clube em uma marca forte, conquistou projeção internacional e expandiu sua influência para além do mercado educacional. Ponto de inflexão e propósito. Um detalhe importante que Flávio destaca é que os pontos de inflexão não devem ser escolhidos apenas pelo dinheiro ou pelo status. Eles precisam estar alinhados a um propósito maior. Quando abriu a WhatsApp, seu objetivo não era apenas enriquecer, mas transformar a forma como adultos aprendiam inglês no Brasil. Quando comprou o Orlando City, não foi apenas por negócios, mas porque acreditava no potencial de crescimento do futebol nos Estados Unidos. Essa conexão com o propósito dá forças para persistir mesmo quando o caminho é difícil. A força da visão de longo prazo. Um dos maiores erros das pessoas é buscar apenas gratificação imediata. Diante de um ponto de inflexão, muitas escolhem o caminho mais curto, o que dá resultado mais rápido, mas sacrificam o futuro. Flávio reforça que toda decisão precisa ser guiada por uma visão de longo prazo. Isso significa abrir mão de prazeres momentâneos para colher frutos duradouros. Ele mesmo enfrentou momentos em que poderia ter desistido cedo, vendido seus negócios antes da hora ou buscado atalhos. Mas resistiu porque sabia aonde queria chegar. Pontos de inflexão invisíveis. Nem sempre um ponto de inflexão é óbvio. Às vezes, ele está escondido em pequenas escolhas do dia a dia. O que você decide ler, com quem passa tempo, quais hábitos mantém. Tudo isso acumula impacto ao longo dos anos. Flávio lembra que muitos pontos de inflexão parecem insignificantes no momento, mas, no futuro, percebemos que foram decisivos. É por isso que precisamos estar atentos, porque cada escolha pode ser a semente de uma transformação. O impacto dos relacionamentos. Outro tema abordado no livro é como pessoas à nossa volta podem representar pontos de inflexão. Conhecer alguém, aceitar um conselho ou até cortar um relacionamento tóxico pode mudar completamente a rota de uma vida. Flávio relata que muitas vezes foi encorajado a dar passos ousados por pessoas que acreditaram nele. Ao mesmo tempo, reconhece que precisou se afastar de vozes negativas que tentavam limitá-lo. Esse é um lembrete poderoso. As pessoas com quem convivemos influenciam diretamente nossas escolhas nos pontos de inflexão. Crises como trampolins. Uma lição recorrente do livro é que crises, embora dolorosas, podem ser trampolins de crescimento. Quando tudo vai bem, raramente sentimos necessidade de mudar. Mas quando enfrentamos dificuldades, somos forçados a buscar soluções criativas. Flávio compartilha momentos em que a crise o obrigou a repensar estratégias, cortar custos, inovar. Nessas horas, descobriu forças que não sabia ter e tomou decisões que o levaram a patamares mais altos. O segredo, segundo ele, não é evitar crises, mas aprender a enxergar nelas os pontos de inflexão escondidos. O papel da disciplina. Um erro comum é acreditar que apenas coragem e intuição bastam nos pontos de inflexão. Flávio lembra que, sem disciplina, qualquer decisão ousada perde força. Ele enfatiza a importância de manter foco, consistência e hábitos saudáveis para sustentar as escolhas feitas. O ponto de inflexão abre a porta, mas é a disciplina que garante a travessia. O medo da opinião alheia. Outro obstáculo que paralisa muitas pessoas é o medo do que os outros vão pensar. Quantos sonhos já foram engavetados porque alguém criticou ou desacreditou? Flávio revela que, ao longo de sua trajetória, ouviu inúmeras críticas.
Muitos diziam que seus projetos eram arriscados demais ou improváveis. Se tivesse dado ouvidos a essas vozes, jamais teria avançado. O ponto de inflexão exige coragem para silenciar opiniões externas e ouvir sua própria convicção. Conclusão parcial. Neste segundo bloco, vimos que pontos de inflexão podem ser grandes, como abrir um negócio ou mudar de país, mas também podem estar escondidos em pequenas escolhas. O risco é inevitável, mas pode ser um aliado quando calculado. Propósito e visão de longo prazo são bússolas essenciais para tomar boas decisões. Relacionamentos e crises podem ser gatilhos poderosos para pontos de inflexão. Coragem abre a porta, mas disciplina sustenta a caminhada. Esses aprendizados não são apenas teorias, mas reflexões extraídas da própria experiência de Flávio. Cada decisão em sua vida foi moldada por essa capacidade de reconhecer oportunidades em meio à incerteza. Nos blocos anteriores, entendemos o que são pontos de inflexão, vimos como eles transformaram a trajetória de Flávio Augusto e analisamos exemplos práticos de grandes decisões que mudaram destinos. Agora, é hora de olhar para dentro. Como cada um de nós pode identificar e aproveitar seus próprios pontos de inflexão para escrever uma nova história? Como identificar seus pontos de inflexão? O primeiro passo é desenvolver consciência. Muitas vezes, seguimos no piloto automático e não percebemos quando estamos diante de escolhas que podem mudar tudo. Flávio sugere que, ao se deparar com decisões importantes, você se faça perguntas-chave. Esse caminho pode me levar a um destino completamente novo? Estou escolhendo por medo ou por convicção? Estou preso ao curto prazo ou pensando no que quero colher daqui a 10, 20 anos? Essas perguntas ajudam a filtrar o que é apenas ruído e o que é realmente um ponto de inflexão. Ponto de inflexão não é sorte. Um equívoco comum é acreditar que pessoas bem-sucedidas tiveram apenas sorte em certos momentos. Flávio rebate essa ideia. Ele mostra que pontos de inflexão não são golpes de sorte, mas sim decisões corajosas diante de oportunidades que muitos não enxergam ou não têm coragem de agarrar. É claro que fatores externos influenciam: economia, contexto social, conexões. Mas, no fim, a diferença está em quem decide agir. A sorte, como Flávio diz, costuma sorrir para quem está em movimento, tomando decisões sob pressão. Outra característica dos pontos de inflexão é que eles raramente aparecem em momentos de calma. Normalmente, surgem em meio à pressão, à insegurança, ao medo. Flávio enfatiza que a clareza de propósito e a visão de longo prazo são fundamentais nessas horas. Quando você sabe aonde quer chegar, é mais fácil tomar decisões, mesmo sob pressão. Ele próprio, em vários momentos de sua trajetória, precisou agir rápido, sem todas as informações ou garantias. A diferença é que não deixou a paralisia do medo assumir o controle. Pequenos hábitos que preparam para grandes decisões. Ninguém acorda um dia pronto para tomar decisões gigantescas se nunca treinou em escolhas pequenas. Por isso, Flávio sugere cultivar hábitos que fortalecem sua capacidade de decidir. Tomar pequenas decisões conscientes diariamente. Assumir responsabilidade pelas consequências, sem se vitimizar. Criar disciplina em áreas básicas, como saúde, finanças e rotina. Esses hábitos constroem a confiança necessária para, quando um grande ponto de inflexão surgir, você estar preparado para agir. O ponto de inflexão financeiro. Um dos temas mais recorrentes na obra de Flávio é a importância da independência financeira. Para ele, o ponto de inflexão financeiro acontece quando deixamos de gastar tudo o que ganhamos e passamos a investir no futuro. Não se trata apenas de enriquecer, mas de conquistar liberdade para fazer escolhas baseadas em propósito e não apenas em sobrevivência. Ele mostra que muitas pessoas perdem pontos de inflexão importantes porque estão presas a dívidas ou dependem de salários que mal cobrem seus gastos. Por isso, cuidar das finanças pessoais é essencial para estar pronto quando a vida oferecer uma oportunidade transformadora. Educação como chave dos pontos de inflexão. Outro aspecto central é o papel da educação. Flávio enfatiza que nunca teria alcançado seus objetivos sem o hábito de aprender constantemente. Educação, aqui, não significa apenas escola ou faculdade, mas a disposição de se manter sempre em evolução. Ler livros, ouvir pessoas mais experientes, buscar mentores, estudar novas habilidades. Cada conhecimento adquirido aumenta a capacidade de reconhecer oportunidades e de agir com inteligência em momentos de decisão.
A importância de assumir riscos calculados. O risco nunca desaparece. Em qualquer ponto de inflexão, haverá possibilidade de falhar. Mas a diferença entre os que avançam e os que ficam pelo caminho é a capacidade de assumir riscos calculados. Isso significa analisar cenários, preparar-se financeiramente, estudar o mercado, mas, no fim, dar o salto mesmo sem garantias. Flávio lembra que muitas pessoas passam a vida esperando o momento perfeito. A verdade é que ele nunca chega. O momento certo é aquele em que você decide agir, mesmo com medo. Exemplos do cotidiano. Pontos de inflexão não estão apenas em decisões empresariais ou investimentos milionários. Eles aparecem em situações simples do dia a dia. Escolher mudar de cidade em busca de novas oportunidades. Decidir terminar um relacionamento que não agrega. Aceitar um desafio profissional que assusta, mas pode abrir portas. Iniciar um hábito saudável que, em longo prazo, muda completamente sua qualidade de vida. Essas escolhas, que parecem pequenas, acumulam impacto ao longo dos anos. O papel dos mentores. Flávio também destaca a importância de mentores em pontos de inflexão. Pessoas mais experientes podem enxergar ângulos que você ainda não vê. Elas não decidem por você, mas iluminam o caminho. Buscar mentoria, portanto, é um dos melhores investimentos que se pode fazer. Um bom mentor pode acelerar sua curva de aprendizado e evitar que você cometa erros básicos em momentos decisivos. A diferença entre desistir e recalcular rota. Muitas pessoas confundem desistir com recalcular rota. Flávio explica que, em um ponto de inflexão, às vezes é preciso mudar de estratégia, ajustar o plano ou até começar de novo. Isso não é fracasso, é inteligência. Fracasso seria insistir cegamente em um caminho que claramente não leva aonde você quer chegar. O ponto de inflexão também pode ser a coragem de admitir que precisa mudar de rumo, transformando dor em força. Grande parte dos pontos de inflexão nasce de momentos dolorosos, perdas, rejeições, falências. Flávio mostra que, em vez de negar a dor, é preciso usá-la como combustível. Ele mesmo enfrentou crises que poderiam tê-lo derrubado, mas escolheu transformar cada dificuldade em força. Essa resiliência é, segundo ele, uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. O legado dos pontos de inflexão. No fim, cada decisão que tomamos constrói um legado. Flávio lembra que não se trata apenas de dinheiro ou sucesso profissional, mas do impacto que deixamos na vida das pessoas. Cada ponto de inflexão não afeta apenas você, mas todos ao seu redor, sua família, seus amigos, sua comunidade. Por isso, tomar decisões conscientes, baseadas em propósito, é também uma forma de deixar uma marca positiva no mundo. Conclusão envolvente e emocional. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez seja apenas o começo da sua. Ponto de inflexão nos mostra que a vida não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, bifurcações e escolhas. A cada ponto de inflexão, temos a chance de mudar tudo. Podemos escolher o caminho fácil e previsível, ou podemos escolher o caminho ousado, que exige coragem, disciplina e visão de longo prazo. O que Flávio Augusto nos ensina é que não são as circunstâncias que definem nossa vida, mas a forma como reagimos a elas. A crise pode ser um fardo ou um trampolim. O medo pode ser uma prisão ou um combustível. A decisão é sempre nossa. Talvez você esteja, neste exato momento, diante de um ponto de inflexão. Talvez ele esteja escondido em uma pequena escolha ou em uma grande oportunidade. Seja qual for, lembre-se, o futuro não é algo que acontece com você. É algo que você cria, decisão após decisão. E quando olhar para trás, daqui a alguns anos, vai perceber que sua vida foi moldada não pelos dias comuns, mas por aqueles instantes em que você ousou decidir diferente. Esses são os momentos que definem destinos. Esses são os verdadeiros pontos de inflexão. E assim finalizamos mais um resumo. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos um link com este mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.